na Pegada Quente. E aí a gente desceu pra Fortaleza, foi quando houve um convite da... Pode perguntar. Não, só nesse tempo, porque dessa galera que tá atual hoje, naquela época que você trombava, por exemplo, com os Frank Aguiar, Simone Simaria. Sim, sempre. Francis Lopes, sim, que sim. é daqui e tal, Sim, que fez que a gente tocava em muitas casas em comum, tipo Brilho da Lua, CTN, umas coisas assim. Aí o Paulinho, o Joãozinho, 10. E aí, assim, a gente já cantava. Cantava nessa época e já contava com eles, com as meninas e tudo. Com o Frank também. Na época tinha, como a Alessandra falou, Francis Lopes. Frank Aguiar. Frank Aguiar. Né? Naquela época, claro, e obviamente vocês eram muito novos e tal, novas. Sim, sim. Era um mercado que era difícil, assim, de convivência. Tinha muita gente, aspas, né? Mala que queria muito usar o talento de vocês. Então, eu não... Ou você teve a sorte de pegar muita gente boa? Eu acho que eu tive a sorte de pegar todo mundo liso. Então, assim, ninguém tinha dinheiro pra roubar ninguém. Então, assim, tava todo mundo assim, vamos lá, o que der, deu. Então, assim, todas as pessoas que eu conheci foram pessoas que estavam tentando. Então, assim, eles trabalhavam com outras coisas, investiam lá e tal, e tudo, mas eu acho que eu nunca fui enganada. Aconteceram, sim, coisas assim, tipo, prometeram valor, mas não conseguiram pagar, essas coisas. Mas eu nunca vi maldade nisso, porque todas essas pessoas tiveram grande importância na minha vida. E aí, eu fui pra essa Avalanche, que foi uma banda que eu dividi com o Paulinho, e depois a gente foi chamado, a banda foi convidada em São Paulo, a banda Pegada Quente era de Diadema, onde eu fui fazer backing e tudo, e aí o pessoal foi convidado pra ir pra Fortaleza. Então eles tiraram o povo de São Paulo e levaram pro Ceará. Então ninguém era nordestino e não conhecia. Então, tipo assim, a gente veio aleatório e assim, alguns tinham uns parentes, outros não. E quando a gente chegou lá... Como é que foi essa adaptação lá? Então, quando a gente chegou lá foi incrível, porque a cidade é fantástica, né? Mas aí a gente, no começo foi difícil. Por exemplo, quando a gente chegou lá tinha uma sede pra morar todo mundo junto. E eram 30 e cacetadas pessoas, acho que 38 pessoas, eu não me lembro direito. E todo mundo foi morar na mesma casa, bailarina, bailarino, todo mundo da produção, banda, cantor, todo mundo. E eu, na época, fui chamada como backing, foi uma loucura, era muito legal. Na época eu namorava o Paulinho, que estava aqui na foto. Sim, o Paulinho Vanucci. E a gente cantava o Joãozinho 10, na época tinha a Galega, a Silvinha, e era um grande... A banda já era uma banda conhecida em São Paulo, né? Falando em banda, eu vi até um boato que... Parece que a Pegada Quente tava pensando em voltar. A banda que ela cantava. E a banda era muito legal. Então, em e São aí Paulo pronto, agora, aí a Desejo de Menina ficou muito famosa em Fortaleza. E aí a gente fez uma parceria, os donos em si, que na época era o Ivaldo, que é uma pessoa que eu considero demais também, me ajudou muito. E aí o Ivaldo fez uma parceria com o Ivan, e a gente abria os shows da Desejo de Menina. E aí nisso a gente foi se conhecendo, foi conhecendo os músicos, a banda, todo mundo que tinha lá na época, os cantores e tal. E aí eu comecei a fazer uns freelances pra Desejo, porque a Desejo de Menina fazia 50 shows no mês. Era uma loucura mesmo. Então, assim, começaram a adoecer. Fortaleza ali era pegado, as meninas, né? às vezes, ficavam sem voz. E aí eu comecei a fazer... Porque a minha banda não tocava muito. Então ele começou a pedir ao dono se eu podia ir. Aí o dono autorizava e já causava uma ciumeira, por exemplo, naquela época? Não, todo mundo me tratava com muito carinho lá na Desejo quando eu cheguei. Eu acho que a parte mais complicada de adaptação foi quando eu entrei de vez. Quando me chamaram para substituir a outra cantora, que na verdade eu nunca fui contratada pela Desejo Menina, eu só fui ficando. Mas quando me chamaram para substituir a outra cantora, na época que era Jeane, e eu fui substituir ela até que ela voltasse, e por decisão dela, ela não voltou. Mas quando eu fui chamada para substituir, foi que eu senti um clima mais estranho na minha chegada. Mas até aí, quando eu era da Pegada Quente, tudo era maravilhoso. Mas quando você chegou, quais foram os primeiros sinais, assim, você disse, pô, aqui vai ser complicado? Os sinais que eu não conhecia, os sinais da máfia. Na Pegada Quente, a gente já morava em Fortaleza, né? Só que eu acho que todo mundo sabe disso, que sim, teve uma... Tipo assim, que teve uma época em Fortaleza que era muito... Tudo era muito assim, era todo mundo em cima do outro, assim, não, porque sou eu, porque é você, porque já existiam muitas coisas entre o forró, né? E a gente veio de um mundo paralelo. Eram as panelinhas. Isso, tinha umas coisas já assim, um que mandava piada pro outro, já existia essas coisas.